Boa tarde. O nosso grupo vai falar sobre glicídios plasmáticos. Nosso grupo é composto por mim, Laura, Isabela e Yasmin Plácido. Os glicídios são também chamados de carboidratos ou açúcares e são moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Como sabemos, eles apresentam algumas funções, como agir como fonte de energia para as células, tem função plástica e estrutural, participando de estruturas que compõem os seres vivos, e também eles participam da composição química dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que comandam e coordenam toda a vida celular. Só para relembrar, eles podem ser divididos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são os glicídios simples de moléculas pequenas solúveis em água. Normalmente, eles podem ser usados para formar outros grupos. E alguns exemplos deles são glicose, frutose e a galactose. Os oligosacarídeos são os glicídios formados pela junção de monossacarídeos. São também solúveis em água, mas não são aproveitáveis imediatamente como fonte de energia, porque para isso eles precisam ser quebrados pela hidrólise. Alguns exemplos seriam a maltose, lactose e sacarose. E os polissacarídeos são os glicídios mais complexos, com moléculas grandes, que podem ser desdobrados em açúcares simples pela hidrólise, são insolúveis em água, e alguns exemplos que a gente tem seriam o amido e o glicogênio. A glicose, a gente pode dizer que ela é o principal glicídio circulante utilizado como fonte de energia, podendo ser obtida através dos alimentos na sua forma mais complexa, sendo formada a partir da gliconeogênese. E em alguns locais e tecidos, é o único substrato oxidável para obter energia, como nas hemácias e no tecido nervoso. Os seus principais precursores são o lactato, piruvato, glicerol e alguns aminoácidos. Os aminoácidos são provenientes da degradação de proteínas endógenas. O lactato origina-se dos músculos submetidos à contração intensa e de outras células que degradam glicose anaerobicamente. E já o glicerol é derivado da hidrólise de triacilgliceróis do tecido adiposo durante o jejum. Por ser uma molécula polar, não é capaz de ultrapassar a membrana plasmática, tendo que ser transportada por meio de difusão facilitada pelos glúteos. E como sua função primordial é o fornecimento de energia para os seres vivos, um dos processos para obtenção dessa energia é a respiração celular, que tem como base uma série de reações que levam à degradação da glicose. Só para a gente lembrar, a respiração celular pode ocorrer em 3 fases. A glicólise, que é o processo de degradação da glicose em ácido pirúvico, liberando energia e formando intermediários metabólicos, que serão utilizados em outras reações. E tem o ciclo do ácido cítrico com a fosforilação oxidativa, que é um processo composto por várias reações em que o piruvato, produto final da glicólise, entra na mitocôndria e leva ao metabolismo dos resíduos do acetil coenzima, liberando hidrogênios que serão oxidados, levando então à produção de ATP. A quantidade de glicose no nosso sangue, ela é regulada pela ação de 2 hormônios que agem de maneira contrária, a insulina e o glucagon. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e é responsável pela entrada de glicose na célula, a qual será usada para a produção de energia, reduzindo a sua concentração plasmática. A síntese da insulina, resumidamente, a gente pode ver nessa imagem. A pré-proinsulina é formada nas células beta das ilhotas de Langerhans, sendo rapidamente convertida em proinsulina, que vai ser armazenada nos grânulos secretórios das células beta-pancreáticas. A proinsulina ela tem pouca atividade biológica, logo é a forma com que a insulina é armazenada. Ela é degradada em peptídeo C e insulina, que são secretados para a circulação porta, mas por não ser captado pelo fígado, o peptídeo C ele vai ser removido pelos rins, ficando apenas a insulina.
A secreção da insulina, ela é estimulada pela glicose, aminoácidos, hormônios pancreáticos e gastrointestinais e por algumas medicações também. Em indivíduos normais, a glicose estimula a secreção pelo pâncreas, onde primeiramente libera imediatamente a insulina armazenada e logo em seguida libera a insulina continuamente até que a glicemia seja normalizada. Logo, a liberação dela é inibida pela hipoglicemia. Para exercer a sua função, a insulina precisa se ligar ao receptor na membrana celular, o IRS1. Esse receptor possui duas subunidades alfa na região extracelular e duas subunidades beta na região intracelular. Quando a insulina se liga à subunidade alfa do receptor, há uma modificação conformacional nele, anulando a inibição da função da subunidade beta. Essa modificação faz com que o receptor se ative, fosforilando o substrato do receptor de insulina 1, que interage com proteínas sinalizadoras, dando início a uma cascata de fosforilações em moléculas mensageiras, até chegar na MAP-quinase. Essa MAP-quinase ela vai penetrar no núcleo da célula e modificar o DNA, codificando as proteínas responsáveis pelas ações da insulina. Existem algumas disfunções da insulina que podem gerar a síndrome de resistência à insulina, quando a ação dela está diminuída, fazendo com que a glicose se acumule no sangue, dando origem ao diabetes mellitus. Podemos destacar algumas causas da resistência insulínica: acentuada redução na atividade tirosina quinase do IRS1, redução no transporte de glicose, levando à diminuição da síntese de glicogênio em diabéticos tipo 2, algumas alterações no receptor ativado e também níveis plasmáticos elevados de ácidos gráficos livres, afetando a ação da insulina nos tecidos alvos. Além da insulina, tem também o glucagon, que é um hormônio hiperglicemiante que atua no fígado se ligando a receptores específicos, elevando o nível de AMP cíclico e cálcio. Ele estimula a produção de glicose pelo fígado por meio da glicogenólise e gliconeogênese. A secreção do glucagon é regulada pela concentração de glicose plasmática, onde os baixos níveis estimulam a secreção do hormônio e a insulina inibe sua secreção. É importante a gente saber também que a deficiência de insulina com as concentrações elevadas do glucagon contribuem para a hiperglicemia e cetoacidose diabética. Então, quando a insulina está aliada ao glucagon, ela garante que o corpo receba a quantidade exata de energia que ele precisa para funcionar. E assim, quando os níveis de açúcar sobem muito, o pâncreas secreta a insulina e quando esses níveis caem, secreta o glucagon. Além desses dois hormônios que são os principais, a gente tem também a epinefrina, que é produzida pela medula suprarrenal e estimula a glicogenólise, levando ao aumento da concentração plasmática de glicose por conta da diminuição do seu uso. Temos o hormônio do crescimento, que é secretado pela glândula pituitária anterior e estimula a gliconeogênese e a glicogenólise, aumentando a concentração de glicose circulante e, por consequência, estimulando a liberação da insulina para manter a glicemia adequada. E, por último, a gente tem o cortisol, que é secretado pelo córtex suprarrenal em resposta ao ACTH e estimula a gliconeogênese, aumentando a quebra de proteínas e lipídios. Quando a glicose está baixa, temos a hipoglicemia, que pode causar sintomas como suor, calafrios, visão turva, tontura, náusea, sonolência, fadiga, entre outros. E pode ser causada pelo jejum prolongado, o uso de algumas medicações, ingestão de baixa quantidade de alimento e consumo de álcool. E ela tem como doenças relacionadas o emagrecimento, depressão e alterações metabólicas. Já quando a glicose está alta, a gente tem a hiperglicemia, que pode causar alguns sintomas como sede, fome e micção, e pode ser resultado de diferentes fatores, como alimentação inadequada, a falta de atividade física, ou até mesmo como consequência da falta de produção de insulina ou uma incapacidade do corpo utilizar adequadamente a insulina que produz. Além disso, quando esse problema persiste, pode provocar complicações como cegueira
e insuficiência renal. Tendo como doenças relacionadas, a gente pode ver o aumento da massa gorda, estresse oxidativo e diabetes. Como a diabetes é uma das 4 doenças crônicas não transmissíveis identificadas como prioritárias para intervenção pela OMS, a gente vai abordar mais sobre ela hoje. O diabetes mellitus caracteriza-se por um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos, resultante da hiperglicemia causada por defeitos da ação da insulina na secreção de insulina ou em ambas. A regulação prejudicada da glicose, ou a glicose em jejum prejudicada, é um estado intermediário, possivelmente de transição, entre o metabolismo normal da glicose e o diabetes mellitus, que se torna mais comum com o envelhecimento, sendo então um fator de risco significativo para o diabetes mellitus, podendo estar presente por vários anos antes do início do distúrbio. Com isso, os sintomas iniciais eles vão estar relacionados à hiperglicemia, os mesmos sintomas que a gente comentou antes. A gente pode lembrar aí da sede excessiva, a secreção excessiva de urina e a fome excessiva. Como diagnóstico correto e precoce, pode contribuir para a diminuição da incidência e prevalência dos casos e dos impactos dessa doença, e ele é feito pela medida da glicose plasmática. Além disso, o diagnóstico é de suma importância para o tratamento eficaz e preventivo das complicações. Já o tratamento vai consistir em dieta, atividade física e uso de fármacos que reduzem os níveis de glicose, como insulina, anti-hipoglicemiantes orais e fármacos injetáveis não insulínicos. O diabetes mellitus ele possui duas categorias principais, o tipo 1 e o tipo 2. Diabetes tipo 1 é uma doença multifatorial, apresentando aspecto genético, aspecto imunológico e aspecto ambiental. No aspecto genético, a gente pode ver que o principal gene associado à predisposição é o complexo maior de histocompatibilidade no braço curto do cromossomo 6, que fica na região associada à codificação de moléculas. E diferentes genótipos que codificam o HLA-DR e o HLA-DQ estão associados à proteção e suscetibilidade ao diabetes tipo 1. Nos aspectos imunológicos, os mecanismos que envolvem a iniciação do progresso do processo autoimune da diabetes não são bem definidos. Porém, alguns estudos começaram a mostrar uns mecanismos envolvidos nesse processo autoimune, como por meio do sistema Fas-ligand-Fas, por meio de porfirinas e granenzimas e por meio de toxicidade de macrófago. No aspecto ambiental, estudos indicam que alguns fatores estão relacionados com o desencadeamento de diabetes em indivíduos geneticamente suscetíveis, por meio da destruição das células beta. Alguns exemplos seriam os vírus, como rubéola e cachumba, produtos químicos e leite da vaca. Além disso, temos também o diabetes tipo 2. Esqueci de falar aqui também que o diabetes tipo 1 ele representa cerca de 10% dos casos e é comum em crianças e adolescentes. Já o tipo 2, ele também é chamado de não dependente de insulina. É um distúrbio metabólico decorrente de indivíduos com deficiência relativa de insulina ou resistência à ação da insulina. No diabetes mellitus tipo 2, a secreção de insulina é inadequada porque os pacientes apresentam resistência à insulina. A resistência à insulina ela leva à capacidade de suprimir a produção de glicose hepática e a resistência periférica à insulina prejudica a captação de glicose periférica. Essa combinação dá origem à hiperglicemia pós-prandial e em jejum. Frequentemente, os níveis de insulina não são muito altos, especialmente no início da doença. Mais tarde, durante o curso da doença, a produção de insulina cai, exacerbando ainda mais a hiperglicemia. Entre as suas principais causas, a gente pode ver hábitos alimentares inadequados, excesso de peso, sedentarismo, triglicerídeos elevados e hipertensão.
E a diabetes tipo 2, ela representa cerca de 90% dos casos. É uma doença assintomática, onde os sinais e os sintomas se desenvolvem lentamente, dificultando a descoberta e o diagnóstico precoce. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento dessa doença seria a predisposição genética, obesidade e sedentarismo, pré-diabetes ou diabetes gestacional. E a falta do controle da doença pode levar a diversas complicações que estão associadas a um alto risco de doenças crônicas, podendo levar à disfunção e falência de vários órgãos, sendo uma das principais causas de cegueira, insuficiência renal e amputação de membros. Algumas complicações que podemos ver é que com a hiperglicemia mal controlada, a gente pode desenvolver doenças macrovasculares e doenças microvasculares, sendo a doença cardíaca a principal causa de mortalidade no diabetes mellitus. As doenças microvasculares têm 3 manifestações mais comuns, que seria retinopatia, nefropatia e neuropatia. Elas também podem alterar a cicatrização da pele. Assim, mesmo pequenas rupturas na integridade da pele poderiam evoluir para úlceras profundas e se infectar facilmente, sobretudo nos membros inferiores. E o controle intensivo da glicemia pode prevenir ou postergar várias dessas complicações, mas não dá para revertê-las se já tiverem se estabelecido. No caso das doenças macrovasculares, a gente vai ver, como exemplo, infarto agudo do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e até mesmo doença arterial periférica. A disfunção imunitária é outra complicação significativa que se envolve a partir do efeito direto da hiperglicemia sobre a imunidade celular. Algumas outras possíveis complicações seria a cetoacidose diabética, que pode ser resultado de uma necessidade aumentada de insulina nos pacientes com diabetes tipo 1, durante uma infecção, um trauma. Tem o coma hiperglicêmico também, que é o estado hiperosmolar não cetótico, que seria uma hiperglicemia grave na ausência de cetose, com hiperosmolaridade e desidratação. E ele é muito comum em pacientes com diabetes tipo 2, e na maioria ele acomete idosos. Temos também os distúrbios em vias de poliol-sorbitol, que é quando a glicose intracelular é metabolizada em sorbitol e também em frutose, e em caso de hiperglicemia. E com isso, os níveis elevados do sorbitol e de frutose levam a uma osmolaridade intracelular elevada, resultando em lesões. Os objetivos do controle glicêmico seriam a glicemia pré-prandial de 80 a 30 mg por decilitro. O aumento máximo pós-prandial aceitável seria menor que 180 mg por decilitro, e as concentrações de hemoglobina glicada teriam que ser menores que 7%. Só que em alguns casos, alguns profissionais de saúde podem recomendar metas mais rigorosas de hemoglobina glicada, se for possível alcançar esses objetivos sem hipoglicemia, seriam para alguns pacientes. Além da diabetes tipo 1 e a tipo 2, a gente pode também aqui dizer sobre a diabetes gestacional, que é uma intolerância à glicose que surge na gravidez e está associada com elevada incidência de mortalidade neonatal. Ela pode ser detectada devido ao seu impacto na saúde da gestante e do feto, sendo geralmente detectado no rastreamento do pré-natal. A hiperglicemia materna leva o feto a secretar mais insulina, resultando no estímulo ao crescimento do mesmo e ocasionando a macrosomia. O tratamento ele evita as complicações maternas e fetais, e após o parto a mãe retorna à glicemia normal. Como alguns fatores de risco, a gente vai ter o histórico familiar de diabetes mellitus, obesidade, idade avançada, morte neonatal. E como complicações maternas, a gente teria a hipertensão crônica e o aumento de cesarianas. O diagnóstico seria através de teste de rastreamento entre a 24ª e a 28ª semana de gravidez, não precisa ser em jejum, e esse teste ele é feito pela ingestão de uma carga oral de 50 gramas de glicose e a determinação dos níveis plasmáticos 1 hora após essa ingestão. Se o valor acima
Se o valor der acima de 140 mg por decilitro, deve encaminhar a paciente para o TOTG. A síndrome de Fanconi é uma doença rara dos rins que provoca a eliminação exagerada da glicose, bicarbonato, potássio, fosfato e determinados aminoácidos na urina. O diagnóstico dessa doença é realizado com base nos sintomas, exames de sangue e exames de urina, que mostram excesso de glicose, fosfato, bicarbonato, ácido úrico, potássio e sódio. Os principais sintomas da síndrome incluem urinar em grande quantidade, urinar com cheiro forte, muita sede, desidratação, baixa estatura, fraqueza, dor nos ossos, mancha na pele de cor de café com leite e ausência ou defeito nos polegares. A diabetes mellitus pode ser diagnosticada em diferentes cenários, como, por exemplo, em indivíduos que aparentam ter baixo risco, em indivíduos com alto risco e suspeita clínica e em indivíduos assintomáticos. Os mesmos testes laboratoriais são realizados tanto para rastrear como para diagnosticar a diabetes em não gestantes, como a tolerância oral à glicose, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Aqui temos um resuminho sobre os critérios para diagnosticar de normoglicemia, pré-diabetes e diabetes mellitus adotados pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Como os testes são diferentes entre si, os valores de referência também vão ser. Após o estabelecimento de diagnóstico, os pacientes vão iniciar de várias formas o tratamento para corrigir a hiperglicemia, procurando atingir o melhor controle metabólico possível, ou seja, a glicemia em jejum menor que 110 mg por decilitro e a hemoglobina glicada abaixo do limite do método empregado, que seria de 140 mg por decilitro. O teste de tolerância oral à glicose é o primeiro teste de avaliação para a sensibilidade à insulina. Ele utiliza, como já dito o nome, a tolerância oral à glicose. Atualmente, o teste convencional consiste na ingestão oral de 75 gramas de glicose diluída em água em 5 minutos, com determinações da glicose e insulina a cada 15 ou 30 minutos, durante 2 ou 3 horas. A razão entre a glicemia e a insulinemia, em termos absolutos, é determinado e calculado para cada ponto da curva. Quanto menor o incremento na glicose por unidade de insulina, mais sensível será o indivíduo testado. Para cada classe de indivíduo, a administração do teste vai ser diferente, como, por exemplo, em adultos, a administração de 75 gramas de glicose vai ser feita e a coleta vai ser feita após 2 horas. Na gestante, a administração de 75 gramas de glicose vai ser feita após 1 e 2 horas, ou, de acordo com a requisição médica, pode ser administrado 50 gramas de glicose, que vai ser feita a coleta após 1 hora. Em crianças, isso pode depender do peso. Para crianças até 12 anos e com peso inferior a 43 kg, é determinado a administração de 7 ml por quilograma ou até no máximo 300 ml, e a coleta vai ser feita após 2 horas, o tempo determinado. Os resultados podem ser normais, inferior a 140 mg por decilitro, resistência à insulina,
entre 140 e 199 mg por decilitro, ou positivo para diabetes, que vai ser igual ou superior a 200 mg por decilitro. A intercorrência do teste de tolerância à glicose vai depender do exame da curva glicêmica, pode provocar algumas intercorrências, ou seja, algumas alterações. Portanto, é importante adotar procedimentos que visam o bem-estar do paciente. Além disso, a interferência do teste pode observar sintomas que o teste em questão possa apresentar, repassando algumas orientações para garantir a sua integridade e atuação para eliminar ou minimizar os riscos. A atenção sempre vai ser redobrada para gestantes, idosos, crianças e pacientes com comprometimento de mobilidade psicofísica, já que são considerados grupos de risco. As intercorrências mais comuns no teste de tolerância à glicose são náuseas e vômitos. Em alguns locais que aplicam o teste, seguem os seguintes procedimentos. Para a náusea, deixar o paciente mais confortável possível, solicitar que o paciente respire profundamente e devagar várias vezes, providenciar uma cuba de rim, bandeja hospitalar adequada, toalhas e papel, água gelada. Para os sintomas de vômito, segue os seguintes procedimentos: providenciar uma cuba de rim e toalhas molhadas. Se estiver deitado, colocar o paciente com a cabeça de lado. Oferecer água quando tiver terminado. E nos testes de tolerância ou curva glicêmica, caso os vômitos ocorram após 20 minutos de ingestão, prosseguir com as demais coletas. Caso ocorra antes dos 20 primeiros minutos, o profissional deve entrar em contato com a área técnica para receber outras orientações específicas. Vários problemas estão relacionados à interpretação dos índices glicêmicos e insulina, ou insulina e glicose. Em primeiro lugar, o teste é intrinsecamente um pouco reprodutível, com variações chegando de entre 25% a 30%. Segundo a absorção de glicose pelo trato digestório, varia consideravelmente entre indivíduos normais. Além disso, a própria sobrecarga da glicose pode induzir vários graus de suspensão na produção hepática da glicose, bem como induzir a sua própria metabolização. Assim, torna-se impossível estimar com precisão o consumo de glicose induzido pela insulina. Terceiro, as variações estudadas, insulina e glicose, nos índices, estão em constante mudança. Durante o teste, pode ser feito dos hormônios do eixo entero-insular pelo consumo de glicose, dependendo pela variação de produção de insulina por uma glicose variável. Bom, temos a glicemia de jejum como um outro teste. A glicemia de jejum, ou também chamado de glicose em jejum, é um exame de sangue que mede a taxa de glicose na circulação sanguínea e precisa ser feito após um jejum de 8 a 12 horas de duração ou de acordo com a orientação médica, sem um consumo de qualquer alimento ou bebida, exceto água. Esse exame é muito utilizado para investigar o diagnóstico de diabetes e para monitorar as taxas de açúcar no sangue de pessoas diabéticas ou com risco para essa doença. Para a realização desse exame no laboratório, a coleta deve ser realizada do tubo que contém a presença de anticoagulante fluoreto, que é de tampa cinza. O fluoreto de sódio é utilizado como inibidor fólico, pois inibe a enzima enolase, evitando a glicose que é utilizada de moléculas de glicose pelas hemácias e leucócitos. O uso da substância como o fluoreto de sódio são necessários para inibir o processo de glicose para os níveis de metabólicos
permaneçam estáveis por mais tempo. Os valores de referência da glicemia em jejum são glicemia em jejum normal inferior a 90 mg por decilitro, glicemia de jejum alterada, que seria entre 100 e 125 mg por decilitro, testando para diabetes igual ou superior a 126 mg por decilitro, em glicemia de jejum baixa ou hipoglicemia igual ou inferior a 70 mg por decilitro. Para o diagnóstico ser confirmado em diabetes, quando o valor de glicemia é igual ou maior a 126 mg por decilitro, é necessário repetir o exame outro dia, pois são recomendados pelo menos 2 amostras, além de poder ser necessária a realização do exame da hemoglobina glicada e do teste de tolerância oral à glicose. O exame de glicemia de jejum na gravidez faz parte da rotina pré-natal e pode ser feito em qualquer trimestre da gestação. Bom, agora temos a hemoglobina glicada, que seria um outro teste. A hemoglobina glicada é um pigmento de cor avermelhada que é denominado como hemoglobina. No sangue, ou a glicose se liga à hemoglobina, formando a hemoglobina glicada. Quanto maior for o nível de glicose na corrente sanguínea, maior será a ligação da glicose com a hemoglobina. Consequentemente, maior o nível de hemoglobina glicada. Como as pessoas com diabetes apresentam excesso de glicose no sangue, o exame pode ser utilizado para avaliação e controle de doença e também para auxiliar a identificação de pessoas que têm e ainda não sabem que têm a doença. A hemoglobina glicada é um exame capaz de medir o índice glicêmico no organismo, ou seja, o nível de açúcar presente no sangue. Acredita-se que quase 50% das pessoas com diabetes não sabe que tem a doença. O valor de hemoglobina glicada é recomendado pela OMS para diagnóstico menor que 6,5%. O exame é principalmente indicado na hora de investigações de diabetes e não é necessário estar em jejum, tendo a vantagem de estimar a média da concentração de glicose nos últimos 60 a 90 dias. Existe também algumas intercoerências no teste da hemoglobina glicada, como falsos valores baixos que ocorrem em pacientes com anemia hemolítica ou hemorragia recente, em falsos valores elevados que ocorrem em pacientes com algumas hemoglobinopatias, inclusive hereditárias, e frutosomina, que é formada pela glicação de proteínas plasmáticas, principalmente albumina. Ela reflete a média das glicemias por um curto período, mas é uma indicação de falsos valores de hemoglobina glicada. Existe uma diferença entre a glicemia e o teste de glicemia de hemoglobina glicada, que são a hemoglobina glicada em níveis glicêmicos nos 3 a 4 meses de hemoglobina. Já a glicemia, os níveis de glicose da corrente sanguínea no momento do teste. Existem alguns testes que são utilizados nos testes de identificação de diabetes. O kit imuno com anti-hemoglobina glicada é um teste que é utilizado anticorpos monoclonais e é altamente sensível e específico para a detecção quantitativa de hemoglobina glicada em sangue humano. Tem a finalidade de auxiliar na avaliação de controle glicêmico do paciente. Existe também o kit Tuberc POP HbA1c, que é a determinação quantitativa
da hemoglobina. Os resultados consistentes podem ser obtidos em pacientes que apresentam o uso de opiáceos e envenenamento por chumbo. E existe também o kit de teste de absorção de glucose, o PAC-GLO, que é um ensaio simples e não radioativo. O método da análise é bioluminescência, colorimetria. Os marcadores do teste é a glicose e o tipo da amostra é as células. O método padrão ouro do ensaio de absorção da glicose se baseia na detecção de análogos de glicose marcados por radiofrequências. Os ensaios alternativos colorimétrico e fluorométrico de absorção de glicose muitas vezes carecem da sensibilidade, necessitando de medir de forma confiável a absorção de glicose nas células. Muito obrigado pela participação e aqui contém as nossas referências.